Salve aula D, compartilha, curte, te inscreve no canal, participa de Guidim. Professor Marcito Castro de História do aula D. Estamos vendo então o período monárquico ou o período do Brasil imperial, a segunda fase, né, do nosso bloco, do nosso módulo de História do Brasil. Módulo 2, História do Brasil, 2.2, Brasil Império, 2.2.2. A gente está vendo o primeiro reinado e aqui uma coisa importante. A Constituição de 1824, a primeira Constituição do Estado brasileiro. Tivemos a primeira Constituição aqui em 1824 e o resto vai ser tudo no período republicano. Olha só como é que é a Constituição da nossa história, a Constituição do Estado brasileiro no período monárquico. Em primeiro lugar, nós estamos dentro de um contexto, historicamente falando, internacionalmente falando, mundialmente falando, politicamente falando, culturalmente falando, economicamente falando, a gente está no contexto de consolidação da sociedade liberal burguesa. A palavra Constituição, ela remonta a períodos muito antigos, né, com outros nomes, mas a Constituição é uma carta magna que ela delimita ali direitos, deveres, os limites das pessoas naquele território, inclusive dos seus governantes. Nesse mundo liberal, burguês, o absolutismo está em declínio, o governante deixa de agir e governar conforme a vontade de Deus, com seu poder absoluto, ele passa também a se constituir enquanto representante da vontade e dos seus cidadãos. O governante governa com a anuência dos seus governados, o mundo de cidadãos, o mundo liberal, o mundo das ideias da liberdade, da igualdade perante a lei e por aí vai. O mundo da sociedade burguesa capitalista que vem se consolidando e no século XIX é muito difícil a gente entender, pelo menos a nível de Ocidente, né, dentro da história geral, uma sociedade que não vá migrar para essa ideia de mundo organizado, Estado Nacional organizado através de uma Constituição, através de uma Carta Magna com seus direitos e deveres. E a primeira do Brasil é 1824, só que ela está cheia de tretas, cheias de jeans que envolvem e polemizam a nossa história. Olha como eu dividi aqui essa Constituição. Lembrando que no vídeo passado a gente viu que na legitimação do novo Estado Nacional, do novo país, o Brasil precisava de 3 necessidades. Reconhecimento interno, que foi ali a manutenção do território e na violência com algumas regiões para reconhecer o Brasil, o reconhecimento externo e a sua diplomacia, e um terceiro ponto que está aqui, a Constituição. E como é que se deu essa Constituição? A Constituição é de 24 e aqui está ela, a Constituição outorgada de 1824. Porém, a gente vai ter que contar uma história anterior, certo? Em novembro de 1823, se reúnem políticos brasileiros, portugueses, que aqui estão, nesse novo Estado, para construir uma Constituição. É a inauguração da Assembleia Constituinte do Brasil. Uma Assembleia Constituinte, resumidamente falando para a galera aí, é onde as pessoas se organizam, sentam, discutem para criar uma Constituição, uma Carta Magna ao país, certo? Portanto, a gente vai ver que ela é um tanto quanto conflituosa, essa Assembleia que vai de maio a novembro. Tá, galera? O que vai acontecer nessa Constituição? Em primeiro lugar, o Dom Pedro dá uma indireta para a galera aí na Constituição. Ele vai dizer assim, quero uma Constituição digna do Brasil e de mim. Digna de mim por quê, que diz Dom Pedro? Que indireta é essa? Mostrando que ele quer uma Constituição que não limite os seus poderes, que ele consiga ser o todo-poderoso dentro desse Estado. Mesmo que a Constituição tenha lá o princípio da liberdade, da autonomia, ele é importante, ele tem que ser dignificado nela. E isso vai dar problema. A Constituição, a Assembleia Constituinte, galera, do aula D, é um movimento de reuniões políticas de interesses diversos. E a gente vai ver aqui o quê? A gente vai ver que essa Assembleia, ela vai ser permeada ao longo desses meses por conflitos políticos de interesse entre os portugueses aqui estabelecidos e os brasileiros. Diga-se de passagem, a elite brasileira, os proprietários aqui, os donos do poder aqui, a elite rural do café, do algodão, do açúcar brasileiro, aquela elite colonial que agora é independente, né, ao lado de Dom Pedro. O que vai acontecer? Resumindo aqui, tá? Resumindo, trocando em miúdos pra galera.
a gente vai ter um conflito, porque os portugueses vão querer uma Constituição mais vinculada ao Dom Pedro, mais centralizada. Portugueses, né, saudosos daquele mercantilismo, saudosos dos privilégios que Portugal tinha com o Brasil quando o Brasil era colônia, certo? Então vão querer uma Constituição mais vinculada ao rei, porque eles são vinculados ao rei, eles são portugueses assim como o rei. Não esqueçamos, né, o nosso rei do Brasil, ele é filho do rei de Portugal. De alguma forma o cordão umbilical não foi rompido. E os brasileiros querem uma Constituição mais descentralizada, uma Constituição liberal conservadora, uma Constituição que cuide para que o povo não se manifeste demais, que não tenha tanta manifestações populares, que seja uma coisa mais conservadora, porém mais descentralizada, onde o poder legislativo, onde os grupos da Câmara, do Senado tenham autonomia frente ao imperador, que ele não seja assim tão centralizador. E Dom Pedro não curte muito. Então a gente vai ter um procedimento conflituoso, e esse procedimento conflituoso, certo, vai gerar o quê? A dissolução em novembro dessa Assembleia. Ela vai ser rompida pelo Dom Pedro. Por quê? Porque se estabeleceu isso aqui. Um projeto chamado Constituição da Mandioca. Olha que nome interessante. Constituição da Mandioca, organizada principalmente pelos brasileiros, pela elite rural. Essa Constituição da Mandioca, ela, em resumo, galera, ela tinha uma tendência descentralizadora, que limitava os interesses de poder de Dom Pedro, e também ela, pela participação política, pelo voto, por quem era cidadão, ela exigia uma renda vinculada à terra, que aqui no caso, manifestada metaforicamente em tantos alqueires de farinha de mandioca, mas ou seja, quem poderia votar, participar da cidadania plena política eram pessoas ligadas à renda da terra. Isso excluía, obviamente, o povo, a população mais pobre, mostrando que nós temos a constituição, de uma cidadania elitista dentro do Brasil desde então. Não é novidade, porque a nossa independência ela privilegiou esses grupos minoritários e elitistas, e também esses brasileiros aqui da Constituição da Mandioca, deste projeto, o projeto Constituição da Mandioca, ele acaba por vincular a renda à terra, excluindo os portugueses aí da cidadania política, da participação política, porque os portugueses, na maioria comerciantes, não tinham como declarar a renda da terra. Portanto, Dom Pedro, vendo que a Constituição, esse projeto, ele era descentralizado demais, limitava os seus poderes e também tirava os seus portugueses de fora do poder político, ele dissolve a Assembleia. Essa Assembleia é dissolvida e depois vai ser criada uma Constituição que que estreará em março de 1824, a Constituição Outorgada. O que é outorgado? Uma Constituição de cima para baixo, imposta. Olha o sinal de diferente, cuidado que pega ratão na prova, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. A Assembleia Constituinte não leva necessariamente a Constituição de 24. A Constituição de 24 não é uma consequência lógica da Assembleia Constituinte. Não se reuniram aqui e criaram isso aqui. Isso aqui foi dissolvido, esse projeto não aconteceu. A Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Aqui o Dom Pedro já começa a ter problemas com a população da elite brasileira. Aqui o Dom Pedro, que tinha dado match no Tinder com a elite brasileira, começa a ter um processo de instabilidade e de insatisfação por parte dos brasileiros. Olha os detalhes dessa Constituição aqui, como ela vai ter mais a cara do Dom Pedro. O que eu chamo a atenção? Ela é uma Constituição que ela vai ter 4 poderes. Os 3 poderes básicos, executivo, legislativo e judiciário. Mas tem o poder moderador. O poder moderador, em tese, filosoficamente falando, ele é uma ideia de um filósofo francês chamado Benjamin Constant. Segundo Benjamin Constant, o poder moderador seria um árbitro, um mediador de conflitos que poderiam surgir entre os outros poderes. Aí entraria o moderador e organizaria esses conflitos. Só que no Brasil, o nosso poder moderador ele é um tanto quanto diferente. Ele tem um traço absolutista, centralizador, autoritário, porque o poder moderador, na versão brasileira, galera, é um poder moderador que pode anular decisões dos outros poderes, pode até dissolver os outros poderes, caso o imperador ache necessário. Portanto, nós temos um poder moderador com traços autoritários e que, de certa forma, transformam isso aqui em algo quase que puramente formal, puramente estético, porque na verdade o poder moderador ele está acima dos outros, não como árbitro, mas como imponente,
Certo? Então, esse poder moderador que eu botei em vermelho é um traço autoritário dessa Constituição. É um resquício de um governo ainda vinculado à tradição portuguesa absolutista. Este poder moderador, ele é centralizador. Ele torna essa Constituição difícil de engolir pela elite brasileira, difícil de engolir por pessoas vinculadas a um liberalismo conservador, que viu no imperador Dom Pedro uma válvula de contenção da população e de manutenção dos privilégios. Mas Dom Pedro vem se mostrando uma pessoa bastante autoritária. Pois bem, outra coisa aqui. O voto. Como seria o voto dentro dessa Constituição? Como é a cidadania no Brasil? Quem participa? O voto ele é aberto. Em primeiro lugar, um voto aberto vai ter problemas futuros que a gente vai ver. Tu tem que falar em quem tu vai votar. Isso vai servir, né, como instrumento de coação de pressão política de chefes locais aos votantes. Segundo, o voto censitário tem que ter renda. Existe uma renda exigida, mínima, declarada, anual para as pessoas poderem votar. Muita gente pobre no Brasil não vai votar por isso, portanto, tu já seleciona quem é cidadão. É uma cidadania elitista pela renda, entre outras coisas. O voto é indireto, ele vai ter uma escala, o eleitor em primeira instância e o eleitor em segunda instância, eleitor de paróquia, eleitor de província. E a eleição aqui vai ser ao poder legislativo. Não há eleição para o rei ou para os presidentes de província, que seria o governador hoje. As eleições, elas são para a Câmara e para o Senado, certo? O poder executivo, ele é do rei e os cargos aqui ao presidente da província são de nomeação do rei. Outra coisa, o voto, ele é masculino dentro do Brasil. Não se diz na Constituição que a mulher não pode votar, mas se diz assim, já que a mulher não pode votar, já que não temos já que não consta na Constituição sobre o voto feminino, vamos manter a tradição. Ou seja, a mulher não vota, fica restrita ao espaço do lar. Resquício de uma sociedade patriarcal, machista. Aliás, o voto feminino só vai acontecer no século XX, durante a Era Vargas. Está aí a nossa primeira Constituição, centralizadora, elitista, com uma cidadania extremamente restrita e com caráter muito cheirando a absolutismo, o que vai fazer o afastamento, vai criar um desligamento, uma insatisfação da elite brasileira e dos brasileiros aqui com o seu monarca Dom Pedro I. E as tretas já começam no próximo vídeo. Beijo e até a próxima aula. Tá quente.